Vamos voltar para 2000 anos atrás, para um lugar nos tempos bíblicos conhecido como Gadara, onde havia um homem que viveu e caminhou entre os mortos. Porque até então, os demônios achavam que Jesus tinha vindo para julgá-los antes do tempo previamente dito por ele. Porque diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou em cadeias de escuridão, ficando assim reservados para o dia do juízo. Agora eu te pergunto, por que os demônios queriam os porcos? Por que, logo em seguida, os porcos se suicidaram? Interessante, né não? O mistério de um homem que carregou 6.000 demônios por anos. 2.000 porcos não suportaram nem por um minuto. É o que eu te conto no vídeo de hoje, nos mínimos detalhes. Legião. 6.000 demônios pediram os porcos a Jesus. Ele estava possuído por uma legião de demônios. Naquela época, uma legião estava entre 3.000 a 6.000 homens. Então, este homem tinha até 6.000 demônios no seu corpo. 6.000 demônios. Ele era um homem que gritava a noite toda e se cortava constantemente. Este homem estava vivendo praticamente um inferno. Claro, com 6.000 demônios dentro dele, a situação não podia ficar pior do que isso. A definição da vida deste homem era baseada na palavra do dicionário sem esperança. Ele estava morando em um lugar que ninguém gostaria de viver. Quem é que se inscreveria em um lugar habitacional para viver em um cemitério? Bom, mas era lá que ele morava. A Bíblia nunca nos diz o que o homem fez ou que pecado ele cometeu para hospedar 6.000 demônios. Isso é para mostrar como é brutal e impiedoso os espíritos demoníacos. Eles não têm pena de seus hospedeiros. Veja a situação que este homem se encontrava. A vida dele é resumida nesta história do livro de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Isso é o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que nenhum homem pode domá-lo. Diz também que ele era preso com correntes e sempre se soltava fácil. O homem tinha uma força sobrenatural, sobre-humana, indestrutível. Estava sempre soltando as correntes, as quais prendia a ele. Ele estava literalmente vivendo em um inferno na terra e, pior, sem esperança nenhuma. Este homem tinha um comportamento incontrolável. Ele não usava roupas e vivia como um sub-humano, como um animal selvagem. Ele era atormentado e autodestrutivo no caminho, sempre gritando e se cortando com pedras. Mas, de que outra forma você esperaria que um homem com 6.000 demônios, 6.000 demônios, agisse? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para casa, de onde saí. Chegando, encontra a casa varrida, desocupada e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 piores que ele. E entrando assim, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Se um demônio pode tornar a vida de um homem tão miserável, então, trazendo mais 7 demônios, farão do seu fim o mais miserável e amargo possível. Então, qual miserável será a vida de um homem com 6.000 demônios? Tornaria sua vida praticamente em um inferno. Os demônios que estavam possuindo este homem de Gadara garantiu também que todas as tentativas que as pessoas tivessem de tentar ajudá-lo tornassem inútil. Vemos que as pessoas tentam ajudar colocando correntes nele, porque ele se machucava a si próprio. Sendo que uma vez que este homem viveu entre outros na vila, agora o seu próprio comportamento selvagem e irracional convenceu os aldeões que ele estava extremamente possuídos por espíritos malignos. Eles o amarraram com correntes para impedi-lo de machucar os outros, mas ele sempre quebrava as correntes, vez após vez. Finalmente, eles o levaram para fora da cidade. A sua moradia era no cemitério da vila, um louco entre os túmulos, ferindo a si mesmo. Até que um dia, o homem de Gadara viu Jesus em seu caminho. A vida dele era lamentável e cheio de miséria. Sua vida nunca teria mudado para melhor se não fosse por ele ter visto Jesus no caminho. Os demônios perguntaram: vieste nos atormentar antes do tempo? Logo que o endemoniado gadareno se aproxima de Jesus, a batalha espiritual se inicia. Mas eles não podem resistir ao poder de Jesus e caem de joelhos diante dele. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Ao que parece, esses espíritos do mal não entendiam o motivo de Jesus ter ido a Gadara, um local praticamente esquecido, que ninguém nunca se importou, e que estava há tanto tempo debaixo da autoridade e do poder deles, e que mantinha o controle total e fazia o mal que quisesse naquelas terras tantas vezes destruída. Por isso, achavam que Jesus vinha para julgá-los antes do tempo previamente estabelecido. Esses espíritos do mal sabiam o que estava reservado para eles no dia do juízo. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando assim reservados para o juízo. E eles rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo, porque o abismo é um lugar de sofrimento que aparece no livro do Apocalipse. Porque os demônios queriam os porcos. Gadara era uma cidade que adotou a religião greco-romana. Na cidade havia um templo dedicado ao deus Zeus. Na religião romana, o animal sagrado era o porco, que após morto é oferecido e tinha sua carne vendida nos mercados. No livro de Mateus capítulo 8, verso 31, diz: os demônios rogavam-lhe, se nos expulsar, expulse-nos para a manada de porcos. Aqueles porcos seriam oferecidos no templo pagão que existia naquela cidade. O povo sacrificava ao deus Dionísio, o deus do vinho e da impureza sexual. Nesse culto, os habitantes de Gadara se embriagavam e tinham relações sexuais e imorais, onde os espíritos impuros teriam a nova oportunidade de capturar mais vidas. Por isso, eles pedem para habitar nos porcos, mas até mesmo os porcos tiveram mais bom senso do que os próprios homens daquela cidade, não permitindo assim ser habitação de demônios, e se lançaram no mar. Com a morte dos porcos, Jesus estava permitindo que o instrumento, ou ainda melhor, que a oferta usada nos sacrifícios pagãos e abomináveis, fosse destruída. Jesus expulsava os demônios, juntamente com os animais usados como ofertas a esses mesmos espíritos imundos. Por que os porcos se suicidaram? O suicídio dos porcos. Os homens da cidade ficaram furiosos com Jesus, pois o suicídio em massa dos porcos trouxe um grande prejuízo financeiro à cidade, justamente um bem precioso para o culto pagão, pois servia-se a carne desses animais e juntamente praticava-se a imoralidade homossexual da religião greco-romana. Essas relações homossexuais eram um convite a novas possessões malignas. Jesus em si não tinha nada contra os porcos, nem mesmo no aspecto da lei dietética dada aos judeus, pois o povo de Gadara era gentio. Não há nada de errado em um gentio se alimentar com os porcos, pois essa proibição era parte da lei que protegia os sacerdotes e os levitas do templo de Jerusalém contra qualquer tipo de possibilidade de contraírem doenças causadas por germes e vermes, que ocasionalmente poderiam se alojar na carne dos animais considerados impuros. Mas assim, essa exigência era da relação ao judeu quando entrasse no templo dos gentios. Nada de errado, pois a Torá não exigia que um gentio seguisse toda a lei, da forma como os judeus seguiam. Essa história é bizarra pelo fato de que o homem que carregou por anos 6.000 demônios, 2.000 porcos não suportaram e se jogaram do penhasco. O povo da cidade que viu Jesus e o homem que estava possuído com 6.000 demônios, agora sim, era um homem livre e estava sentado, vestido em sã consciência. Bom, se você acha o nosso conteúdo relevante, já deixa aquele like padrão. Deixe também a sua inscrição no nosso canal para nos acompanhar para mais vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até breve!